Se a gente parar para olhar, tudo que é feito de metal, tudo está travando uma batalha. Uma batalha constante, silenciosa e invisível. É uma guerra química que pouco a pouco busca consumir, busca destruir as próprias fundações do nosso mundo. E veja bem, não é só um processo químico, frio e sem vida, não. É uma força implacável da natureza que trabalha dia e noite para reverter o engenho humano ao seu estado mais primitivo. Essa é a história dessa guerra. Para entender a batalha, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer o inimigo. O nome dele é corrosão, mas ele é mais conhecido, sabe, como o câncer dos metais. No fundo, é isso, um retorno lento, paciente do metal ao seu estado natural. É como se a natureza tentasse o tempo todo desfazer o que a indústria criou. Um ciclo inevitável, onde o metal refinado, de alguma forma, anseia por voltar a ser terra. E o processo? O processo é quase poético na sua simplicidade destrutiva. Primeiro, o ferro exposto, sozinho. Aí ele encontra a água e o oxigênio. E nesse encontro, os átomos de ferro simplesmente perdem elétrons. Eles se entregam ao oxigênio. E dessa união, nasce a ferrugem. Frágil, quebradiça. Mas é aqui que a história dá uma virada. Porque, veja só, nem toda a corrosão é vilã. Enquanto a ferrugem do ferro é uma praga que se alimenta sem parar, a corrosão do cobre, a do cobre é uma armadura. Aquela pátina verde da Estátua da Liberdade, aquilo não é um sinal de decadência não, é um escudo protetor que a preserva há mais de um século. E nada disso é só uma curiosidade científica, um detalhe. Essa guerra silenciosa tem consequências gigantescas para todo mundo. Vamos ver agora a escala disso no mundo todo. O custo é uma coisa astronômica. Chega ao equivalente a 15 trilhões de reais, todo santo ano. Pense nisso como um imposto invisível, que a natureza cobra sobre cada ponte, cada oleoduto, cada avião e cada prédio que a gente constrói. E esse custo em dinheiro, ele esconde um perigo muito mais sombrio. Falhas em estruturas, acidentes que são verdadeiras catástrofes, vazamentos que envenenam o nosso ambiente e, no pior dos cenários, que tiram vidas. O inimigo é silencioso, sim, mas as consequências dele são ensurdecedoras. Mas, diante de um inimigo tão persistente, a engenhosidade humana não ficaria parada, né? Nós desenvolvemos um verdadeiro arsenal de defesas inteligentes para contra-atacar. A estratégia mais antiga, a mais direta, é criar uma barreira. Simples assim. Se o metal não pode tocar o oxigênio e a água, a ferrugem não pode nascer. É uma lógica de cerco, de isolamento. Tintas, esmaltes, revestimentos cerâmicos, todos eles servem como sentinelas, isolando o metal. Só que essa armadura tem um ponto fraco, a sua integridade. Basta uma única rachadura, um simples arranhão, e a guerra recomeça bem ali, naquele ponto vulnerável. Então, a ciência desenvolveu uma tática mais astuta. Em vez de só bloquear o ataque, a gente oferece um sacrifício. É o que acontece na galvanização. O aço é coberto com zinco. E como o zinco é mais reativo, ele se corrói primeiro. Ele morre para que o aço possa viver. E essa ideia de sacrifício, ela é levada para uma escala gigantesca, com a proteção catódica. Em oleodutos ou nos cascos dos navios, é conectado a um bloco de um metal ainda mais reativo. A corrente elétrica que se forma transforma esse bloco num único alvo da corrosão. Ele vira um verdadeiro para-raios para essa destruição química. Mas espere um pouco. E se, em vez de só proteger o metal, a gente pudesse torná-lo mais forte por natureza? E se o próprio soldado já nascesse com uma armadura embutida? É exatamente aqui que entra o aço inoxidável. O segredo todo está no cromo. Quando a gente adiciona cromo ao ferro, ele forma uma camada de óxido na superfície. Uma camada invisível, passiva. E o mais incrível é que se ela for arranhada, essa camada se cura sozinha. Ela regenera a proteção quase que instantaneamente. Só que a batalha não para de evoluir. Agora, a gente está saindo de defesas que só reagem ao problema para entrar numa era de inteligência, de previsão e de materiais que desafiam a própria natureza do dano. O objetivo não é mais só consertar o que quebrou, é antecipar o dano, é usar a tecnologia para enxergar o inimigo antes mesmo que ele ataque, é transformar a nossa estratégia de defesa numa de prevenção.
Sensores minúsculos já conseguem detectar os primeiros sinais químicos da corrosão, sabe? Eles nos alertam para fazer a manutenção antes que a falha seja sequer visível. E, em alguns casos, o melhor jeito de vencer a guerra é simplesmente não lutar, substituindo os metais por polímeros avançados que são imunes a esse tipo de ataque. E aqui, aqui a gente chega na fronteira final da nossa defesa. Materiais que se curam sozinhos. Imagine um revestimento cheio de microcápsulas de um agente de cura. Quando acontece um arranhão, essas cápsulas se rompem e liberam a substância, que preenche a ferida e endurece, tornando a barreira inteira de novo. É uma defesa que se regenera. A corrosão é um processo fundamental da natureza, um inimigo implacável. Mas a cada dia que passa, a nossa ciência, a nossa engenhosidade se tornam mais fortes, mais inteligentes. A guerra contra a ferrugem, ela está longe de terminar. Mas a cada nova invenção, a gente prova que a vontade humana de construir é tão persistente quanto a vontade da natureza de destruir. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta e deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.